Bom dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui em Hebreus capítulo 2, que diz assim: jamais negligenciar a salvação, jamais. Por isso, é fundamental prestarmos atenção, mais ainda, às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Pois se a mensagem proferida por anjos provou a sua firmeza, e todas as transgressões e desobediência recebeu a sua devida punição, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelo que ouviram, e juntamente com eles, por intermédio de sinais. Deus testemunhou feitos potentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos conforme a sua vontade. Porquanto não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, a respeito do que estamos falando. Não foi aos anjos, né, que o Senhor prometeu o mundo vindouro. Então, a respeito de que estamos falando? A respeito da salvação. Então, é para nós não negligenciarmos a salvação, né? Porque a salvação veio de Cristo Jesus. E essa salvação que foi entregue a nós por amor, foi entregue a nós, né? Por Jesus Cristo. É sobre essa salvação que Deus está falando para nós não sermos negligentes, porque foi o Filho dele que ele deu para morrer por nós. Foi o Filho dele que deu a sua própria vida naquela cruz do Calvário, né? Então, vamos nos atentar para o que diz a palavra, né? Por isso é fundamental prestarmos atenção, mas jamais atenção, mas ainda as verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Então, nós não devemos nos desviar do que diz a palavra do Senhor, né? Que é acreditar e crer, e não ir para a esquerda nem para a direita, mas seguir em frente, seguir a palavra, seguir a Jesus, seguir os mandamentos, seguir a verdade, e a verdade de Cristo, a verdade da palavra, né? Aqui no 2 diz assim: pois se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Então, tudo que o inimigo das nossas almas, né, causou lá no céu, ele sendo anjo, ele recebeu a sua devida punição, né? Então, nós temos que entender que nós, aqueles que negligenciar a palavra, aqueles que não levar a palavra, aqueles que fingir não ouvir a palavra, porque todos ouvirão. E aqueles que fingir não ouvir ou não aceitar a palavra, esses vão levar a devida punição. Porque a palavra é a palavra de Cristo, né? A verdade de Cristo, a verdade que liberta, que cura e que restaura. Mas isso só acontece na nossa vida se nós quisermos. Entenda. Não é por força nem por violência, mas é por livre, espontânea vontade, desejo e vontade de querer, né? Então, se você hoje tem essa vontade de aceitar Jesus como seu único Salvador, de aceitar essa palavra maravilhosa, que é a palavra de Cristo, a palavra da verdade, a palavra que transforma, é sobre essa palavra, né, que Jesus está falando, que ele deu a vida por nós naquela cruz. É sobre essas pessoas, né, que aceita ali o seu chamado, aceita o que Jesus fez por nós, né? Quando Jesus veio ali, encontrou aquela mulher, e aquela mulher estava com a sua filha enferma. Só que aquela mulher, ela não fazia parte do povo daquela época, que era o povo de Deus, mas ela era vizinha deste povo. E não tinha chegado ainda a palavra aos gentios. E ela não fazia parte dos gentios, ela fazia parte de outro povo que estava ao lado do povo de Deus, né? E ela entendeu que Jesus tinha cura, que Jesus tinha a cura que ela precisava para sua filha. E ela falou: eu vou atrás dessa cura. E quando ela chegou ali, ela falou: Senhor, minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela está doente, Senhor. E eu vim te pedir ajuda, eu vim te buscar. E aí o Senhor pega e olha para ela e fala: ô filha, ô mulher, como é lícito? Não é lícito, né, pegar dos filhos os pães e deitar aos cachorrinhos. E ali ela fala: Senhor, até os cachorrinhos comem das sobras que caem da mesa dos seus senhores. Então ela estava dizendo: Senhor, se os filhos não estão aproveitando, estão sobrando pedaços para os cachorros, para as pessoas que necessitam, para quem
Quem quer o Senhor? Porque os filhos não estavam querendo, mas havia ela ali que ela queria. Ela queria receber um pedaço daquela fatia, ela queria receber a benção dela, né? E o Senhor olha para ela e fala: ó, mulher, grande é a tua fé. Vai que a tua filha está curada. Então é sobre isso, né? É sobre querer, é sobre buscar. Mesmo que às vezes você acha que você não tem o direito, porque muitas vezes no seu caminho ali, quantas transgressões nós fizemos contra o Senhor. Mas hoje o Senhor te diz que Ele te perdoa e te chama de filha. Então, se hoje você aceitar esse Jesus, né, que deu a vida por você, grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Não duvides, né? Continuando aqui, diz assim: e juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos potentosos, diversos milagres e dons espirituais santos, distribuiu conforme a sua vontade. E Deus, Jesus ali, ele fez grandes coisas. Deus, ele fez grandes coisas no meio do povo. Deus, ele é tão amoroso que ele pediu para Moisés deixar ali uma tenda, deixar um espaço para que ele pudesse habitar no meio de nós. O Senhor, ele sempre quer estar perto de nós, né? Nós é que nos distanciamos dele. E muitas vezes nós perguntamos: Senhor, onde está o Senhor? E Deus, ele nunca nos abandonou, ele sempre está ao nosso lado. Mas nós devemos entender que nós temos o dever de procurar. Pedir, pedir, dar-se-vos-á, assim diz a palavra. Aquele que procura, acha. Então vamos procurar, vamos ter força de vontade, vamos deixar tudo que nos afasta de Deus, mas vamos buscar aquilo que nos deixa Deus mais perto, né? Aquilo que nos deixa próximo do Pai. É isso que nós devemos fazer, né? É seguir o nosso coração, mas que nosso coração possa estar firme em Deus, assim como estava o coração de Davi, né? Porque o coração de Davi, muitas vezes, a mente muitas vezes estava longe, mas o seu coração estava perto de Deus. Seu coração estava perto, né? Aqui também diz assim: porquanto não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, a respeito do qual estamos falando. Não foi para os anjos que o Senhor prometeu tudo isso. Foi para nós. Foi para nós que o Senhor deu o seu próprio Filho para morrer por nossas vidas, para que nós hoje pudéssemos ter a salvação. Tudo que o Senhor prometeu é para nós. Se nós o aceitarmos, se nós o recebermos. O que nós temos feito para receber a presença de Deus na nossa vida? Será que nós temos buscado? Ou será que estamos esperando e colocando tanta coisa na nossa vida, enchendo o nosso templo de tanta coisa, que não está sobrando tempo para o Senhor? Do que nós temos se alimentado? É de um programa? É de um computador? É de uma televisão? É de um celular? É de coisas do mundo? É de bens materiais? Do que nós temos alimentado o nosso templo, do que nós temos enchido o nosso tempo diante da presença do Senhor? Hoje Ele nos pergunta. E não há, né? Não vai ter, nos finais dos tempos, né? Quando Jesus vier, não vai ter como nós enganarmos o Senhor. Nós podemos até nos enganarmos a nós mesmos, falando que não temos tempo para o Senhor, não temos tempo para isso, não temos tempo para isso, porque a nossa vida está tão corrida. Mas para a presença de Deus, para a palavra de Deus, tudo que é no Senhor vem em primeiro lugar na nossa vida, né? Nós temos que dar o primeiro, dar a nossa disposição, dar o nosso melhor para o nosso Deus. Tantos antes de nós serviu o Senhor, dando o seu melhor tempo, dando o seu melhor da sua vida. O que nós temos dado diante da presença do Senhor, né? Que nessa quarta-feira nós viemos meditar nesta palavra, né? Que é a palavra de Cristo. Que nós possamos entender, né? Jamais negligenciar a salvação. É sobre isso, né? Vamos nos atentar a isso e estar sempre firme na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Tenha um ótimo dia abençoado por Deus, cada dia mais nos esforçando, né? Nos esforçando para estar próximo do Pai. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenha um ótimo dia.